Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre a interpolação geométrica. Bem, primeiramente nós temos que saber o que é interpolar. Interpolar é você colocar vários elementos entre dois já conhecidos, ou seja, numa progressão geométrica, por exemplo, eu já conheço o primeiro e o último termo. E aí eu vou querer colocar uma certa quantidade entre eles. Porém, por exemplo, eu não posso colocar esses elementos da minha cabeça, eu não posso inventar. Por exemplo, aqui, eu tenho 2 e o último é o 162. De repente eu posso querer colocar o 30, o 40 e o 50. Beleza, mas espera aí. Se eu colocar o 30, se eu colocar o 40 ou se eu colocar o 50, colocando esses valores que eu acabei de falar, vai tornar essa sequência uma progressão geométrica? Provavelmente não. Então nós temos que colocar esses elementos, nós temos que interpolá-los de maneira que essa sequência ela passe a ser uma progressão geométrica ou uma sequência geométrica. E para isso nós dependemos de quem? Nós dependemos da razão, pois de um elemento para o outro eu sempre vou aumentar ou diminuir os seus valores de acordo com a razão. E aqui especificamente embaixo, conhecendo o primeiro e conhecendo o último, não necessariamente eu sei quem é a razão. Na verdade aqui não sei, tá? Então o que acontece? Eu vou utilizar aqui um exemplo de uma situação para te mostrar como que funciona realmente essa interpolação geométrica. Então imaginemos a seguinte situação, eu tenho uma fábrica, onde essa fábrica produz calçados. E aí, o que acontece? Num determinado período do ano, essa fábrica ela aumenta a sua produção proporcionalmente. Então vejamos, em janeiro ela produziu 100 calçados. Quando chegou em julho, ela já produziu 6.400 calçados. Vamos supor que por alguma ocasião do destino, eu perdi essa quantidade de fevereiro até junho. E de repente, eu, enquanto diretor da fábrica, eu quero saber quantos calçados foram produzidos em maio, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Bem, se eu sei que foram produzidos 100 calçados em janeiro e 6.400 em julho, e essa produção ela foi aumentando proporcionalmente e gradativamente, eu vou trabalhar com a interpolação geométrica, onde, nessa situação, o primeiro termo é o 100 e o último termo é o 6.400. É lógico que a gente repara aqui que ele vai produzir mais calçados de agosto a dezembro desse determinado ano, por exemplo. Mas o que me interessa aqui é somente de janeiro a julho, ok? Então vejamos. Eu quero descobrir a razão, na verdade, né? Eu tenho o sétimo termo, que é referente ao mês de julho, já que ele é o sétimo mês do ano em ordem, e eu tenho o primeiro termo, que é referente a janeiro. O que eu não sei até então é o valor da razão. Então vejamos, eu vou utilizar a fórmula, inicialmente, do termo geral da PG, pois com essa fórmula do termo geral, a gente consegue descobrir a razão que a gente necessita. Então vejamos, o A7, que é o sétimo termo, é igual a A1 que multiplica Q elevado a 7 menos 1. Repare que esse 7, já que eu tenho o sétimo termo, o N aqui vale 7. E é o mesmo N que vem aqui na razão, certo? Então, continuando. O sétimo termo, que é referente ao mês de julho, equivale a 6.400. Aqui na minha situação, lógico. Então, a gente vai ter que 6.400 é igual a 100, que é a quantidade referente a janeiro, que multiplica Q elevado a 6. Opa, calma lá. Por que aqui o nosso Q está elevado a 6? Porque é o resultado da subtração de 7 menos 1. Perfeito. Como eu quero achar o valor do Q, pessoal, o que acontece? Esse número 100 que o acompanha, ele deverá obrigatoriamente passar para o segundo membro. Pois, se eu quero achar o valor do Q, eu devo deixar a letra sozinha em um dos membros da equação, seja o primeiro ou seja o segundo. Então, aqui nesse caso, esse 100 passará dividindo aqui os 6.400. Quando a gente resolve essa divisão, o que você pode fazer? Olha lá, já que eu tenho 2 zeros em cima
e 2 zeros embaixo, eu cancelo os 2. E aí a minha divisão passará a ser 64 dividido por 1, cujo resultado é igual a 64. Sendo assim, o que acontece? A nossa razão, Q, que está elevada à sexta potência, é igual a 64. Atenção, pessoal, toda vez que você tiver que descobrir numa equação o valor referente a qualquer variável ou a qualquer letra, e essa letra estiver elevada a algum expoente, esse expoente, obrigatoriamente, ele passará para o outro membro em forma de raiz. Mas qual raiz? A raiz referente ao seu expoente. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a minha razão aqui está elevada à sexta potência, então eu vou ter que determinar a raiz sexta de 64. E o que é justamente determinar a raiz sexta de 64? É descobrir um número que, multiplicado ou repetido 6 vezes, e multiplicando todos esses valores, o resultado será igual a 64, certo? Então, olha só, o 64 a gente pode escrevê-lo como sendo 2 elevado à sexta potência. Por quê? Porque se eu pegar o número 2 e escrevê-lo 6 vezes, reparem, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, quer dizer que o 64 a gente pode substituí-lo pela potência de 2 elevado a 6. E aqui, nesse caso, entra a seguinte regra da raiz. Quando você tem a potência do valor que está aqui dentro, ou o expoente, na verdade, né? O expoente do valor que está aqui dentro sendo igual ao índice da raiz, você pode e deve cancelá-los, e o resultado é justamente esse valor que é a nossa base dentro da raiz. Sendo assim, então, reparem que a raiz sexta de 2 elevado a 6 é igual a 2. Bem, esse valor 2 é justamente a nossa razão. E o que acontece? Devido ao fato de nós termos aqui uma interpolação geométrica e conhecendo a razão e o primeiro termo, para que a gente vá e consiga achar os próximos, eu tenho que pegar sempre o termo e multiplicá-lo por 2. Então, vejamos. Aqui começou com 100 em janeiro. 100 vezes 2, o nosso resultado é igual a 200. 200 vezes 2, nós temos 400 aqui em março. 400 vezes 2, nós já temos agora 800. 800 vezes 2, o nosso resultado é 1.600. E 1.600 vezes 2, nós temos como resultado igual a 3.200. E esse valor vezes 2 é justamente os 6.400 que nós temos aqui em julho. Ou seja, reparem que, com a utilização da interpolação geométrica, nós conseguimos determinar a produção de calçados em cada um dos meses que eu havia perdido o resultado. Então, a gente verifica que foram produzidos 200 calçados em fevereiro, 400 em março, 800 em abril, 1.600 em maio, que é o que eu queria descobrir inicialmente, 3.200 em junho e 6.400 em julho. Daí, então, você percebe a importância do conhecimento da interpolação geométrica para te auxiliar a resolver N situações do nosso cotidiano. Então, pessoal, nós aprendemos aqui nessa aula justamente sobre a interpolação geométrica, onde nós vimos que interpolar é colocarmos meios aritméticos ou geométricos, nesse caso, entre dois extremos já conhecidos. E também nós vimos uma situação do cotidiano, onde eu te mostrei sobre a produção de uma fábrica. E a resolução aqui dessa questão, onde, lembrando que aqui nós temos o A2, que foi igual a 200, o A3 igual a 400, o A4 igual a 400 e assim igual a 800, desculpa, e assim seguindo, pois o A2 equivale ao mês de fevereiro, o A3 equivale ao mês de março, o A4 equivale ao mês de abril e assim sucessivamente, ok? Então fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!